Então, fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, peço a tua inscrição, peço também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e, é claro, também o seu like. Então deixa essa moral aí, porque repetindo aqui é sempre muito importante. Bom, gente, muitos assuntos importantes sobre o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje a apresentação do novo diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, que vai tomar algumas decisões dentro do clube importantes e também drásticas, né? Porque eu recebi uma informação de que teremos demissões, sim, dentro do Vasco, teremos demissões surpresas, né? Ainda é uma surpresa pra gente, mas teremos. O Admar Lopes chega com carta branca, com muita autonomia para trabalhar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Ontem surgiu a informação de que com a chegada dele, né, do Admar Lopes, o Fernando Diniz teria feito um pedido para ele, né, para que ele não negociasse o Ryan antes da janela ou até o final do ano e tudo mais. Fato é que o Ryan, que o Vasco, na verdade, já recebeu algumas propostas pelo Ryan, né? O Ryan, que é uma joia da base do Vasco, tem se destacado bastante com o técnico Fernando Diniz. A multa do Ryan hoje é de 498 milhões de reais. Então, assim, se o Vasco receber uma proposta de 150 milhões de reais pelo Ryan, impossível não vender. É impossível não vender. Né? Então, eu tenho que ser muito verdadeiro e reto com vocês aqui. O pedido pode ser feito pelo Fernando Diniz, pelo próprio Admar Lopes, mas a diretoria que conhece, entende o caixa do Vasco, o caos financeiro que o Vasco vive, sabe que o Vasco precisa vender, que o Vasco precisa de dinheiro, para ser mais exato ainda. Então, assim, o Ryan, a princípio, continua assim no Vasco, mas dificilmente, grave o que eu tô falando, assim que o Vasco tiver uma proposta de 100, 150 milhões na mesa do Barcelona, do Manchester, se o Vasco receber uma proposta desse tamanho pelo Ryan, dificilmente o Vasco vai segurar. O Vasco vai vender, repetindo aqui, o Vasco está precisando demais de dinheiro e eu acho que isso aqui, apesar do pedido do técnico Fernando Diniz, não deve acontecer. É o que eu, Eduardo Ferrari, acho. Peço seu comentário aqui embaixo sobre isso. Ryan está jogando muito bem, tem se destacado com o técnico Fernando Diniz, peça importante no esquema tático do Vasco, mas existe toda essa questão, né, gente, envolvendo falta de dinheiro no clube, né? O clube hoje respira por aparelhos, isso é fato. Eu não estou aqui contando história para você, tanto que tá aí, vamos falar aqui sobre a situação venda da SAF do Vasco também, porque precisa ser uma prioridade dentro do clube, essa é que é a grande realidade. Então, Ryan, repetindo, apesar do pedido do técnico Fernando Diniz, eu acho que se o Vasco, repetindo aqui, se o Vasco receber uma proposta de 100, 150 milhões de reais, o Vasco vende o Ryan. Falando em venda de Ryan, eu quero falar também de reforços, tá? O Vasco confirmou 4 reforços. Segundo Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, tô repetindo aqui, ontem conversei com o Flávio, tá? No privado aqui, porque o Flávio é um cara muito bem informado no mundo do Vasco, é um cara que tem meu respeito, meu carinho, ele sabe da amizade que eu tenho com ele, e ele recebe as informações assim, não tem problema nenhum em passar informações contundentes, importantes e verdadeiras. E eu falei com ele, Flávio, essa questão do Vasco priorizar alguns reforços, eu estava vendo a sua live e tudo mais, e assim, gente, ele me passou a importância dos reforços, o nível dos reforços, e falamos também sobre Vasco, somos todos vascaínos aqui, e aí eu venho trazer para vocês aqui a seguinte questão. Não adianta o Vasco vai contratar um atacante, é prioridade dentro do clube, mais um atacante. Não adianta contratar por contratar, até porque não é o perfil do Admar Lopes, novo diretor de futebol do Vasco, não é perfil dele. Ele vai contratar um reforço de peso, um jogador de verdade, um reforço de verdade, até porque ele conhece o mercado da bola europeu, então isso é um facilitador para o Vasco, né, já que é um diretor técnico português, que conhece muito bem a Europa. Porto queria muito ele, Benfica queria muito contar também com o Admar Lopes, que veio trabalhar no Vasco. Então, assim, o Vasco não vai contratar por contratar. Essa é a informação também que eu recebi. Jogadores de meio campo,
uma outra prioridade dentro do clube. Jogador de defesa, uma outra prioridade dentro do clube. Ou seja, o Vasco está priorizando um ponta, um centroavante, um meia e um jogador de defesa. Aí o Vasco acerta bastante. Imagina se o Vasco contrata, agora que o Vasco demitiu o Payet, eu acho que o Vasco vai demitir outros jogadores, tivemos a saída de Souza, o Vasco encaminhou mais uma vez o empréstimo do Lucas Eduardo também. Então o Vasco está organizando o elenco, né? O Fernando Diniz está trabalhando muito em cima disso. Essas informações já chegaram para o Admar Lopes, novo diretor de futebol do Vasco, para que o Vasco possa reforçar de verdade o seu elenco, né? Montando um time forte, tá? Um elenco também muito mais forte, é óbvio, que aí o Vasco vai conseguir disparar aí em relação a evolução no futebol. O Vasco precisa evoluir o seu futebol, campo, bola, né? Essa é que é a grande realidade. Então, gente, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, tá? Envolvendo essa questão dos reforços, né? Da venda do Ryan, hoje a apresentação do novo diretor técnico do Vasco, diretor de futebol, perdão. Então, um cara importante, e surgiu já a informação de uma possível primeira negociação. Trata-se do atacante Biel, ex-Bahia, de 24 anos, jogador ponta, lado de campo, né? Hoje ele joga no Sporting, em Portugal. É um jogador caro, né? Um jogador de 24 milhões de reais. E assim, surgiu a informação que o Vasco teria interesse, ou teria feito uma proposta. Não consegui ontem uma confirmação. Mas falando sobre o jogador, analisando aqui o jogador, é um jogador lado de campo, é um jogador de muita velocidade e habilidade, muito bom jogador, o Biel, né? Acho que aqui todo mundo lembra do Biel jogando no Bahia. O Biel é a maior venda da história do Bahia, né? Então, enfim, se o Vasco conseguisse essa contratação, eu acharia uma boa contratação. Quero aqui embaixo o seu comentário, que seria o primeiro reforço do Vasco na janela, tá? Se o Vasco contratar o Biel, seria o primeiro grande reforço do Vasco, né? Nível, não é nível seleção, mas é um bom reforço. Seria o primeiro grande reforço o Biel na temporada, na janela, na verdade, nessa janela aí do meio do ano. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos dessa negociação, ou possível negociação, envolvendo aí Vasco e Biel do Sporting. Outra informação importante que saiu foi que o Juan Sforza, né, volante, né, treina fora do horário em seu condomínio para dar volta por cima no Vasco. Olha, esse menino joga muita bola. Sou suspeito, porque eu gosto do futebol do Sforza. Eu acho o Juan Sforza, por exemplo, muito superior ao Matheus Carvalho. Muito superior ao Matheus Carvalho. É um menino que tem boa batida na bola fora de área, tem bom passe, tem boa marcação, tem só 22 anos, é um ativo do clube, menino argentino, jogador de seleção argentina. Então o Vasco tem que valorizar mais esses meninos, tá? Eu acho que o Vasco já errou demais ao dispensar o Manuel Capasso, por exemplo, depois daquela fala horrível do Felipe, né? Então, assim, o Felipe é ídolo, mas depois daquela fala ele esculhambou com o cara e hoje ele não tem bom relacionamento com o elenco. Muitos jogadores do elenco do Vasco têm pé atrás com o Felipe, depois da fala dele com relação a Manuel Capasso, tá? Então, Felipe continua dentro do clube, mas não tem o carinho, tá, dos jogadores, não. Essa é que é a grande verdade. Essa informação eu recebi. O Souza recentemente falou sobre isso também. Eu acho que a pessoa para trabalhar dentro do Vasco tem que ter equilíbrio, tá? Isso me revolta até hoje, porque o Vasco tem uma defesa que ainda precisa reforçar, né? O Olímpia já anunciou o Manuel Capasso, já se apresentou no Olímpia. Vai chegar na seleção, é bom jogador, gosto do Manuel Capasso e torço por ele também. Tá certo? Então, que não aconteça o mesmo com o Juan Sforza. Tem treinado bastante, quer dar a volta por cima, quer mostrar para todo mundo dentro do Vasco que tem condições de ser titular, né? E o Fernando Diniz gosta desse estilo de jogador, não só pela dedicação, mas pela saída de bola, saída para o jogo. Vai disputar posição sim com o Tietê, não com o Matheus Carvalho, é com o Tietê, Paulinho Paula, tá? Matheus Carvalho é o último dessa aí. Jair, muito bom também. O Vasco precisa renovar o contrato com o Jair também, com o Felipe Coutinho. O Vasco precisa renovar esses contratos. Léo Jardim, o Admar Lopes gosta, já trabalhou com o Léo Jardim, então corre atrás. Vamos renovar contrato. Vamos renovar os contratos. E aí eu já falei aqui, contrato do Léo Jardim, contrato do Felipe Coutinho, contrato do Jair. 3 jogadores muito importantes para o Vasco na temporada. Jogadores grandes, gente. Jogadores grandes.
Estou falando aqui de jogador de seleção, tá? Então, a diretoria precisa correr com isso, correr contra o tempo, para, além de prestar atenção no mercado da bola, né, renovar também com os jogadores do elenco, do atual elenco. Não adianta você correr atrás, contratar um, dois e perder dois, três também do elenco atual, tá? Jogadores que vêm ganhando destaque no time do Vasco, principalmente após a chegada do técnico Fernando Diniz. Gente, quando eu falei aqui em relação à venda da SAF, eu vou até deixar o telefone de lado aqui, porque isso é uma opinião aqui do Eduardo, e quero demais a sua participação. Eu estou sempre conversando com pessoas importantes dentro do clube sobre essa possível venda da SAF do Vasco, que tem que ser uma prioridade dentro do clube. Não adianta. Não adianta o clube partir, né, para o associativo e viver no mais do mesmo, porque um clube sem esse poder financeiro é complicado. Mas é muito complicado o futebol desenvolver com um clube desse jeito. O que o Vasco precisa fazer hoje é realmente focar. Eu falei sobre isso. O Vasco precisa ter um profissional full-time trabalhando em cima da venda da SAF do Vasco. Não adianta viver no associativo, tentando recuperação judicial, brigando com a 777, porque não vai para frente. Isso não vai para frente. O que vai funcionar, na minha humilde opinião, gente, é só a minha opinião, não sei a sua, é a nova venda da SAF do Vasco. Uma nova empresa, uma empresa grande, séria, milionária. O Vasco hoje tem uma dívida de quase 2 bilhões de reais. Então, isso vai funcionar. A marca Vasco da Gama ela é muito forte. Então, para que o futebol possa funcionar, para que o clube possa se tornar viável, a venda da SAF ela é extremamente necessária. Tá? Extremamente necessária. E aí eu quero a sua participação sobre esse assunto também. Todo mundo sabe aqui que empresas importantes assinaram, né, os NDAs da venda da SAF do Vasco e agora faltam as propostas, né? Não temos propostas ainda pela compra da SAF, nenhuma empresa fez proposta para a compra da SAF do Vasco e o que nos resta é realmente esperar essa situação. Marinax, tá? O bilionário grego tem interesse na compra da SAF do Vasco. Tem interesse. Estou afirmando isso para vocês aqui. Recebi essa informação. Só não fez proposta, mas tem interesse. Então, vamos aguardar, porque as coisas estão acontecendo. Apesar do silêncio ensurdecedor, muitas das vezes dentro do nosso clube, as coisas estão acontecendo sim. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque todo mundo aqui, né, Vasco, todo mundo aqui quer o bem do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco tem 30 dias aí, enfim, por conta do Mundial, para preparar o time, o técnico Fernando Diniz, os jogadores ganharam uma folga, né? Não vou dizer férias aqui, mas uma folga extra agora, no meio do ano, mais uma. Depois trabalho total, dedicação total, porque, enfim, 30 dias dá para dar uma folga maneira para os jogadores e depois que eles possam retornar da melhor maneira possível, da melhor forma possível, tá certo? Gente, daqui a pouco eu volto, eu peço mais uma vez para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você possa se inscrever, para que você possa deixar seu like, para que você possa compartilhar esse vídeo aqui do canal, tá certo? O canal, nesse momento, precisando demais de uma parceria, de uma nova parceria agora para as transmissões, para os vídeos diários. O canal, nesse momento, repetindo aqui, sem parceiro. Então, o Ferrari aqui está pedindo aí para que você que tem uma média, uma grande empresa, não sei, que queira anunciar aqui no canal Vasco Connection, pode entrar em contato comigo através do DDD 21 999 81 1630, passando aqui na tela para você. E você, Eduardo, eu quero ajudar o canal de certa forma e tudo mais. A você também, Eduardo Ferrari. O Pix do canal é esse que está passando na tela aqui, presta atenção. eduvasco199798@gmail.com. Gente, não importa o valor, todo o valor é sempre muito bem-vindo aqui para o canal Vasco Connection, principalmente nesse recomeço de canal, da história do canal também do Eduardo Ferrari, após as perdas, após tudo que passamos, é um recomeço e após essa parada, vamos voltar com tudo, com as transmissões, com as lives e muito mais. Repetindo aqui, o Pix do canal é eduvasco199798@gmail.com. Teremos mais um sorteio de camisas do Vasco para os meninos e também para as meninas também, que acabam ajudando o canal. No vídeo de hoje, vou estar passando os nomes aqui, caso alguém ajude aí, caso alguém contribua com o canal, da galera que está ajudando,
o canal, contribuindo aqui com o canal Vasco Connection. Valeu? Sou Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Agradeço do fundo do coração. Um beijo no coração de todos vocês. Saudações vascaínas.